Olá pessoal, eu sou o apóstolo Josué Santos, passando por aqui para fazer mais um vídeo de edificação na sua vida. Fica comigo. Amados, o vídeo de hoje é sobre o bom pastor. Vamos falar de 3 pontos importantes: o bom pastor, o mau pastor e o discernimento das ovelhas. Enquanto isso, se inscreve aí no nosso canal para que você possa receber mais vídeos de edificação sobre a sua vida. Deus abençoe. Vamos falar sobre Jesus, o bom pastor. Vamos entender algumas coisas sobre as características do bom pastor e do mau pastor. Primeiro eu quero falar sobre o bom pastor, para que você entenda algumas coisas. Então, bem rapidinho, as primeiras coisas sobre o bom pastor. João 10:2 fala sobre Jesus não ser invasivo, Jesus ser alguém que respeita a pessoa, né? Ele tem porta aberta. Olha que tremendo, João 10:2-3. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Ou seja, primeira característica do bom pastor, ele não é invasivo, ele entra pela porta. O que é porta? Porta é acesso. Acesso, amado, tem que ser liberado por alguém. Então, quando Jesus entra, é porque alguém abriu a porta e ele entra. Ele não arromba a porta, ele não invade, ele não é invasivo. Jesus, ele é alguém que respeita você, respeita seu ambiente, respeita a sua vida, respeita a sua crença, ele respeita você. Se você abrir a porta, ele entra. Por isso, Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Se não abrir, eu não entro. Ele te respeita. Então, primeira característica é respeito. Primeira característica do bom pastor. Segunda, vamos lá. Ele vai à frente das ovelhas, liderança pastoral. Olha que tremendo, João 10:4. Depois de fazer sair todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Olha que maravilha, Deus conhece as suas ovelhas, ele vai à frente. O que é isso? Liderança pastoral. Alguém que vai dar conselho, alguém que vai acompanhar você numa batalha, alguém que vai acompanhar você nas suas lutas, nas suas dificuldades. Queridos, é muito sério o que eu estou te falando. Ontem nós tivemos, vocês sabem, a perda da nossa netinha, né? E a necessidade essa semana para nós como família foi muito interessante. E essa característica do pastor foi muito forte na minha vida. Primeiro, o meu pastor, que é meu apóstolo Géser, falando comigo toda hora praticamente, sabendo como nós estamos como família, e também o apoio, a ligação de quase todos os nossos pastores da igreja, e também os líderes e amigos. Isso gera para nós uma confiança. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Entende? Então nós temos uma liderança. Então Jesus está falando, eu vou à frente, ou seja, existe uma liderança do bom pastor. Uma liderança não só em momentos bons, mas nos momentos difíceis também. Essa é a segunda característica do bom pastor. Terceira, ele é a porta. João 10:7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Do que ele está falando? Ele está falando de acesso. Ele é o acesso às coisas espirituais. Ou seja, o pastor, ele vai ser a porta, o acesso. Ele vai pegar essa pessoa que está sofrendo e vai levar essa pessoa a um destino espiritual tremendo. Esse pastor que está na frente, esse pastor que está acompanhando, esse pastor que é a porta, que é o acesso, que vai pegar aquela família que está sem nenhuma visão, numa divisão, numa confusão, e ele vai falar: tranquilo, vamos entrar por essa porta aqui. Ele vai ser o acesso às soluções tremendas na vida espiritual das pessoas. Quarto, ele é alguém disposto a entregar a sua vida. João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que Jesus está falando aqui que ele é alguém que está pronto para sacrificar a sua vida em favor do rebanho. Ele está disposto a sacrificar a sua vida em favor da igreja. Ele está disposto a sacrificar a sua vida, Está dando para entender? Isso é tremendo, porque nós temos que renunciar muitas coisas para ser um bom pastor. Então você que está me ouvindo como pastor aí da Igreja Apostólica Nova Terra, principalmente, eu sei que muitos vão ouvir, mas você que é do nosso ministério, entenda, você foi chamado para sacrificar
alguma coisa em favor da igreja. E você precisa saber, será que você está disposto a dar a sua vida em favor da igreja, das ovelhas? Isso é importante de pensar. E o último, relacionamento. Olha que característica poderosa do bom pastor. João 10,14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, relacionamento. Jesus está falando, vocês me conhecem e eu conheço vocês. Isso acontece através de relacionamento. Então, o bom pastor é alguém que desenvolve bom relacionamento com as ovelhas, está disposto, está aberto, está à disposição. Não é alguém eletizado, fechado, blindado. Não, o bom pastor desenvolve relacionamento, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele conhece as ovelhas, e as ovelhas conhecem a ele. Então, nós estamos para relacionamento. Esse é o bom pastor. Olha que tremendo. Ele entra, ele não é invasivo, ele vai à frente, liderança pastoral, ele é o acesso, ele entrega a sua vida e ele tem relacionamento. Então pegue essas 5 características boas para que você possa fluir como um bom pastor. Amém? Isso é o bom pastor. Agora vamos falar sobre o mau pastor. Olha que tremendo, característica do mau pastor: ele não entra pela porta. João 10:1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus está falando, olha, aquele que não entra pela porta, ou seja, aquele que não recebeu um acesso para entrar, a porta não abriu, e ele entra mesmo assim, ele é ladrão e salteador. Ele está pulando o muro, ele está pulando a janela, ele está entrando, forçando uma situação. Ele é invasivo, o mau pastor, invasivo. Cuidado com o mau pastor. Segunda característica do mau pastor, ele destrói a confiança. João 10:5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. E aqui eu queria que você entendesse o que é a voz. A voz, amado, por exemplo, o pastor, o apóstolo Josué tem uma visão, recebe uma direção de Deus, estabelecemos a Igreja Apostólica Nova Terra, vamos fazer 20 anos de Igreja Apostólica Nova Terra, Deus tem nos dado graça, colocamos igrejas em algumas nações, em vários estados do Brasil, e aí preparamos uma família pastoral e colocamos nesse lugar. Essa família pastoral que está indo para pastorear, ela está falando uma voz, a voz que o apóstolo Josué recebeu de Deus, para que o ministério Nova Terra possa fluir. E aí esse pastor que está aí, ele tem que representar essa voz. Então o mercenário, o pastor mau, esse mau pastor, o que ele vai fazer? Ele primeiro, ele é invasivo, ele não entra pela porta, ele destrói a confiança na voz que ele representa. Ele então vai destruir uma voz que enviou ele para aquela cidade, para aquele estado, para aquela nação, e vai fazer com que essas pessoas confiem nele como pastor e não na voz que o enviou. E isso é muito terrível, porque muitas pessoas têm sofrido por causa disso, estão alinhadas, estão firmes, mas de repente esse pastor, mau pastor, com essa característica ruim, destrói aquele relacionamento com a voz verdadeira do ministério, e aí sai, leva um monte de gente, rouba as coisas, e aí destrói tudo aquilo que Deus está fazendo. Então cuidado para não perder tua confiança. Fica o terceiro ponto que nós vamos falar, ele é discernimento das ovelhas. Eu já vou falar disso, mas preste atenção nisso que eu estou te falando. Olhe para cada situação que o seu pastor está fazendo, principalmente se você pertence a um grande ministério. Olha que tremendo. A terceira função, que é João 10:10. A função do mau pastor: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então olha que tremendo, ele é invasivo, ele destrói a confiança na voz que o enviou, e ele tem uma função, vai matar, roubar e destruir. Esse é ladrão, não é o pastor. Está dando para entender isso? Presta atenção nisso que eu estou te falando. E por último aqui, ele é mercenário. João 10:12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então, amado, presta atenção nessas características,
né? Ele é invasivo, destrói a confiança na voz que o enviou, ele tem uma função de matar, roubar e destruir, e ele não tem interesse nenhum nas ovelhas, ele é mercenário. Então ele faz por interesse, ele vai se aproximar de pessoas que vão dar um retorno para ele. Então as pessoas necessitadas mesmo na igreja, ele quase não se envolve com elas, ele vai se envolver com pessoas importantes, pessoas que podem oferecer recurso financeiro, pessoas que têm um bom dízimo, pessoas que têm uma boa oferta, pessoas que podem melhorar a situação dele em alguma área. Está dando para entender o que é o mercenário? Mas aí Jesus fala que quando o mercenário está cuidando do rebanho e vê vir o lobo, ou seja, aquela batalha espiritual, aquela guerra espiritual, o que acontece? Ele vai embora, ele abandona as ovelhas, porque a ovelha não é dele, ele está interessado só no que ela pode dar. E aí vem o terceiro ponto, irmão. Então nós falamos sobre o bom pastor, o mau pastor, e agora sobre o discernimento das ovelhas. Porque você que está em uma igreja apostólica Nova Terra, você tem o discernimento. Por exemplo, você de repente tem um pastor aí, me representando, a igreja Nova Terra está aí funcionando, mas esse pastor começa a falar coisas do tipo, você percebe que ele está falando contra o apóstolo Josué, contra a igreja, está contra a palavra de Deus. Então peraí, qual o desenho que esse cara está vivendo? Ele já não está vivendo mais o desenho da igreja que o enviou. E aí você como ovelha tem que ter o discernimento. Primeiro, ter consciência, conversar com esse pastor. Olha, pastor, acho que você está saindo do desenho aí, né? Porque não era assim. A igreja sede não é assim, o apóstolo não é assim. Então, se nós não tivermos ovelhas que tenham discernimento, o que vai acontecer, amado? Nós vamos sofrer, pessoas vão sofrer, pessoas estão envolvidas, engajadas em uma visão, em um ministério tremendo, são levadas pelas emoções a abandonarem esse ministério para seguir um homem que está ali representando o ministério, mas perdeu as características do bom pastor e começou a entrar e a fluir nas características do mau pastor, e aí então começa todo um processo terrível, amado, porque quando essas pessoas saem da igreja, nós como pastores vamos lá, tentamos levantar, restaurar, e aí aquelas pessoas que saíram começam a sofrer, porque na hora que o lobo aparece, esse falso pastor, ele sai fora, não vai acompanhar, não vai lutar, não vai fazer, ele é mercenário, e essas pessoas, apóstolo, ficam dispersas. Algumas têm a coragem de voltar para o antigo ministério e continuar, outras não. Então eu quero alertar você como ovelha, tenha discernimento, preste atenção na vida do pastor que está pastoreando você, principalmente se você for de uma igreja apostólica Nova Terra. E quero chamar a sua atenção, pastor, você que é pastor do nosso ministério, você que é pastor amigo de algum ministério, de alguma rede nossa, preste atenção nessas qualidades. Será que você deixou de ter as qualidades do bom pastor e entrou sem perceber nas qualidades do mau pastor? Então cuidado, porque o rebanho de Deus está confiado na tua mão, o rebanho Deus confiou na tua mão, liberou uma voz profética apostólica, e essa voz profética apostólica te enviou, no nosso caso como igreja apostólica Nova Terra. Então cuidado, porque Deus está confiando na sua mão um rebanho, e tudo que você fizer que vá prejudicar esse rebanho, Deus vai pedir conta para você. Então ovelhas, tenham discernimento, pastores, tenham discernimento e voltem a ser uma voz poderosa. Nós abençoamos você, abençoamos sua vida, sua família, em nome de Jesus.